Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Pessoal, esse é o nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software e essa é a aula 9. Nós vamos falar agora sobre conceitos de segurança no desenvolvimento de sistemas e vamos falar também sobre o ambiente de desenvolvimento seguro. Como fazer uma equipe, um ambiente para você desenvolver sistemas com um alto grau de segurança, além da segurança do sistema desenvolvido. Esses itens, então, cobrem o item 4.1 e 4.2 da nossa ementa. Bom, segurança no desenvolvimento de software, vocês sabem, pode significar uma dessas três coisas, na verdade. Bom, nós chegamos agora na parte central do nosso curso. Nós começamos esse treinamento explicando quais eram as principais vulnerabilidades de sistemas. Demonstramos várias vulnerabilidades e como você trata essas vulnerabilidades. Mas fizemos isso de uma forma meio aberta, explicando pela vulnerabilidade como você trata cada uma delas. Mas lógico, isso deixa as medidas de proteção abertas. A gente precisa estruturar essas medidas de proteção. A gente viu que já existem uma série de normas que tem vários enfoques sobre como você estrutura essas medidas de defesa contra esses ataques, contra problemas de segurança em aplicações. Então, o que a gente precisa agora é realmente estruturar isso. Vamos definir como nós vamos fazer para termos um ambiente de desenvolvimento seguro, termos um processo de desenvolvimento seguro e, enfim, produzir uma aplicação com um nível de segurança adequado. É muito importante ressaltar que o que a gente vai falar agora não é uma receita de bolo. Ela não serve para todas as equipes de desenvolvimento, não serve para todas as situações, não serve para todos os sistemas. A gente vai passar aqui uma visão geral de quais são cada uma das medidas de segurança importantes no ambiente de desenvolvimento, importantes no processo de desenvolvimento, mais que isso, importantes no ciclo de vida da aplicação como um todo. E lógico, dependendo do tamanho da equipe, dependendo da linguagem que a equipe usa, dependendo do objetivo do sistema, isso tudo tem nuances, tem alterações, algumas coisas podem não ser interessantes, outras podem. Se a equipe desenvolve especificamente para sistemas de pagamento de cartão, evidentemente ela deve adotar o PCI DSS. Se a equipe desenvolve especificamente para governo, para órgãos de segurança, evidentemente que o foco dela é a visão da ISO 15408 e por aí vai. Como todas essas normas, todos esses padrões têm uma grande quantidade de elementos em comum, de conceitos comuns a todas elas, a gente vai estruturar aqui e mostrar exatamente o que são esses controles de segurança para o seu ambiente de desenvolvimento e depois para o processo de desenvolvimento como um todo. Lembra, a gente vai ver muita coisa redundante aqui, e lembra que redundância é importante em segurança. Como a gente falou, a gente está sob o dilema do defensor, a gente precisa ser muito mais cuidadoso, muito mais metódico do que quem ataca a nossa aplicação. Quem ataca a nossa aplicação só precisa achar um furinho, um detalhezinho, e ele já ganhou o dia. Para nós termos sucesso, o trabalho é muito mais árduo. A gente precisa garantir metodicamente que não há nenhum buraco, nenhum furo no nosso esquema de segurança. E uma das ferramentas que a gente usa para isso é a redundância, sim. É você ter controles diferentes com o mesmo objetivo, de forma a garantir que você não deixou nenhum buraco passar por ali. Vamos começar vendo alguns conceitos sobre segurança no desenvolvimento de software. O primeiro conceito é o seguinte: existem na verdade três aspectos totalmente distintos quando a gente fala em segurança no desenvolvimento de software. Toda empresa tem vários departamentos, várias áreas. Você tem o desenvolvimento, tem a contabilidade, tem o RH, tem a diretoria e etc. Todos esses departamentos, todas essas unidades da empresa, elas têm necessidades de segurança própria. Elas têm dados que são confidenciais, elas têm dados que requerem um determinado grau de integridade e por aí vai.
O desenvolvimento de sistemas, nesse aspecto, ele é igual a todas as demais áreas da empresa. Ele tem dados que são sensíveis, ele tem dados confidenciais, etc. E isso precisa ser tratado adequadamente. Mas, quando se fala em segurança no desenvolvimento de software, você não quer dizer só isso. Você não quer garantir só que os dados do desenvolvimento estão seguros. Você quer garantir a segurança do aplicativo desenvolvido. Então repare que é uma coisa diferente, é um passo além, uma preocupação que, por exemplo, a área de contabilidade não precisa ter, a área de RH não precisa ter, mas a área de desenvolvimento precisa ter. Porque ela tem que garantir não apenas a segurança da sua área, das suas informações, mas também garantir que o produto que está sendo gerado tem um grau de segurança que vai manter as informações das demais áreas e do cliente que vai ser tratado por aquele produto, por aquele software, com um grau de segurança adequado. Então você tem uma segunda preocupação de segurança que é exclusiva da equipe de desenvolvimento de sistemas. E finalmente você tem um terceiro ponto que é muito importante, principalmente em empresas que vendem software e empresas com requisitos legais fortes, que é a garantia de segurança do desenvolvimento. Repare que garantia de segurança, assim como a segurança do aplicativo, a segurança do software gerado, é alguma coisa além da segurança do ambiente desenvolvido, a garantia de segurança também é algo além da mera segurança no aplicativo. Você pode ter um aplicativo absolutamente seguro, que você tomou todos os cuidados, mas se você não se preocupou com essa garantia de segurança, como é que você vai comprovar isso para o seu cliente? Como é que você vai demonstrar para ele que o seu sistema é seguro? Lógico, ele pode acreditar na sua palavra, você tem uma boa palavra, mas repare que isso é uma coisa frágil. Ele pode optar por não acreditar na sua palavra. Existem mecanismos, existem controles que permitem que você demonstre para o seu cliente final ou demonstre para um órgão fiscalizador que você produziu aquele sistema com o grau de segurança esperado. Então veja, quando a gente fala de segurança no desenvolvimento de software, estamos falando de três coisas diferentes. A primeira delas é a segurança no ambiente de desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade de qualquer informação sensível que exista nesse ambiente. A primeira coisa que vem em mente é o código-fonte, evidentemente. O código-fonte ele tem com certeza necessidade de integridade, ele tem necessidade de disponibilidade. Se você tiver um acidente com o seu servidor de código-fonte parou de funcionar, é importante que você tenha como recuperar aquilo, tenha um backup, etc. Além disso, muitas vezes o código-fonte é confidencial. Nem sempre, tá? Mas muitas vezes o código-fonte é algo confidencial. Se a informação que está ali for uma informação sensível, é importante que ela não seja disponibilizada de forma irrestrita. Mas não são só esses, não é só o código-fonte, também toda a parte de projeto do sistema, casos de uso, documentação e etc. Tudo isso você precisa garantir em algum grau a integridade, disponibilidade e, eventualmente, a confidencialidade dessas informações. Além disso, quando o seu sistema é gerado para ser instalado em outros lugares, essa preocupação com a garantia de origem e autenticidade é tipicamente quando o seu software ele é distribuído. Quando você meramente coloca ele em produção num servidor, isso não é uma preocupação tão grande assim. Mas se você fabrica um software que você vende e os seus clientes instalam esse software na máquina deles, evidentemente você precisa garantir a origem e a autenticidade desse sistema. Outras informações importantes, por exemplo, permitir o rastreamento de alterações no código-fonte. A gente está falando aqui basicamente de controlar o desenvolvedor, e isso é uma coisa muito importante. Existem sim casos e mais casos de desenvolvedores que atacaram o próprio código-fonte. Eu particularmente participei de um projeto num Detran de um estado brasileiro, em que a gente fazendo inspeção do código, identificamos centenas de páginas de código em COBOL, com if placa do meu carro, então drop a multa do carro. Ou seja,
O programador, ele era um programador que tinha acesso, evidentemente, ao código, todo programador tem acesso ao código. Não havia nenhum tipo de controle sobre o programador nesse órgão. Ele percebeu, poxa, eu estou desenvolvendo um sistema de multa do Detran. É muito injusto que eu tenha que ser multado pelo meu próprio sistema, não é não? Então ele foi lá, colocou o if placa do meu carro, então não joga multa, não registra multa. Mas evidentemente, ele depois pensou, poxa, minha mãe me pôs no mundo, ela também não merece ser multada, colocou a placa dela também. E depois a placa da mulher dele. E por aí vai. E começou a colocar de um monte de gente. No final descobriu-se que havia uma rede que vendia esse tipo de serviço, ou seja, o pessoal anunciava via despachantes, pessoas conhecidas, e vendia o serviço. Você pagava uma grana e o programador ia lá e botava a if placa do seu carro lá naquela página. Não havia, evidentemente, uma tabela com essa informação para não dar muito na pinta, ficava tudo no código. E realmente, se você parar para pensar, o programador é uma pessoa muito poderosa no processo de desenvolvimento de sistemas. Ele pode mexer no código, você não tem como impedir o desenvolvedor de mexer no código, mas evidentemente você tem que ter mecanismos para controlar esse desenvolvedor, principalmente em aplicações com alto grau de sensibilidade de segurança. Você tem aplicações em bancos, a aplicação conta corrente é uma aplicação que existe em todos os bancos. É a aplicação que controla quanto é que tem de dinheiro na sua conta. Imagina a tentação do programador que faz essa aplicação de colocar lá um if minha conta bancária mantenha sempre $1 milhão. Então você precisa ter controle sobre essa pessoa. E como é que você faz isso? Você faz isso através do sistema de gerência de configuração. O sistema de gerência de configuração ele vai registrar para cada linha que o programador usou no sistema, alterou no sistema, quem foi o programador que fez aquilo. Então, evidentemente, cada desenvolvedor, cada programador tem que ter um login individual no sistema com uma senha forte para evitar que um desenvolvedor use a conta de outro e faça isso. Além disso, você precisa garantir que o sistema vai ser compilado e colocado em produção pelo sistema de gerência de configuração. Porque senão, se for o programador que vai compilar aquilo na máquina dele e colocar em produção, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o código-fonte do Git, vai colocar o if malicioso na máquina dele, compila, coloca em produção, depois retira o if e sobe o código para a gerência de configuração. Então, ou seja, você tem que ter o build, tem que ter a colocação de produção pelo sistema de gerência de configuração, de forma que você garante que qualquer alteração que foi feita por qualquer desenvolvedor vai estar registrada no Git ou no SVN ou no sistema de gerência de configuração que você estiver usando. Além disso, é muito importante você ter, no momento da contratação do desenvolvedor, um termo de responsabilidade em que ele se comprometa, ele aceite isso, que ele é responsável primeiro pela conta dele. Se ele contar o login e a senha dele para outro colega, ele vai ficar automaticamente responsável por isso, porque aí o outro colega pode fazer essa fraude em nome dele e evidentemente a culpa foi dele, porque ele deu o login e a senha para o colega. E no caso, a ideia nossa, lógico, não é prejudicar ninguém, é apenas você mostrar para os desenvolvedores. E lógico, ninguém gosta de levar ninguém na polícia, mas eventualmente essa situação acontece. Eu já participei em 2 empresas, a primeira foi nesse Detran e a segunda foi numa grande empresa de telefonia, em que eu atuei também levantando provas e evidências para a instrução criminal contra determinadas pessoas. A ideia, na verdade, é você mostrar para o seu desenvolvedor que você tem esse controle de forma que você não precisa nem punir ele. Ele sabe que ele vai ser controlado, ele não vai fazer esse negócio. Ele não vai incluir um if malicioso porque ele sabe que se ele fizer isso, ele está arriscado a sofrer uma pena grave, né? Muitas vezes a empresa não quer ir até o nível de perseguição criminal, de entrar na justiça, esse tipo de coisa. Para não gerar muito tumulto, a empresa prefere meramente demitir o funcionário. Mas ainda assim é uma coisa que é complicada, fica um registro aí na sua ficha, fica com uma visão ruim no mercado esse tipo de profissional, com certeza.
O foco, como a gente falou, é lógico, o ambiente de desenvolvimento precisa ser seguro e precisa ter controles de segurança sobre ele, mas o objetivo principal quando se fala em segurança no desenvolvimento de software é como eu desenvolvo um aplicativo seguro, como eu gero um sistema que não vai ser vulnerável a problemas, não tenha falhas de requisito, não tenha falhas de segurança por projeto e esse tipo de coisa. Bom, a gente já viu que não existe segurança 100%. Segurança é sempre algo relativo. Então, quando a gente fala de desenvolver um sistema seguro, isso significa desenvolver um sistema adequado às necessidades de segurança do usuário. Então a gente vai ver que desenvolver um aplicativo seguro basicamente passa por você precisa ter um ambiente de desenvolvimento seguro. Você não desenvolve aplicativo seguro se você não tiver um ambiente seguro. Segundo, você precisa ter uma especificação de segurança. Então você tem que levantar as necessidades de segurança do usuário para produzir aquele sistema com nível adequado de segurança. E lógico, aí você tem primeiro que fazer o seu projeto de software e codificar de acordo com essa especificação, incluindo também a proteção contra aquelas ameaças mais comuns que a gente já viu. E ao final, fazer uma série de testes e validações para garantir que esse sistema está de acordo com aquela necessidade do usuário. Essa aí é a parte central, a gente vai ver com detalhes mais adiante. Finalmente, em algumas situações, isso não é algo tão necessário muitas vezes, mas é necessário em algumas situações específicas, é preciso você garantir a segurança do sistema. E quando eu falo de garantia aqui, é no sentido de comprovar, demonstrar para o cliente ou para o usuário final do sistema, ou para um órgão de fiscalização, que aquele sistema foi desenvolvido de acordo com um padrão de segurança esperado. E como você faz isso? Como você comprova a segurança? Evidentemente você tem que desenvolver o sistema seguro. Não tem como você comprovar a segurança de algo que não é seguro. Mas além disso, você tem que ter, primeiro, uma metodologia de desenvolvimento sistemática. Você não desenvolve, você não comprova o desenvolvimento seguro se você desenvolve cada software de um jeito. Depois você tem que ter a especificação detalhada mostrando contra o que a aplicação é segura, ou seja, até onde vai a segurança daquele sistema. Veja, não existe segurança 100%. Você não tem como comprovar que o seu sistema é imune a tudo do mundo. Ele é imune a um subconjunto que você considerou de ameaças relevantes para aquele sistema. É sempre assim. Então você especifica mostrando contra o que aquela aplicação é segura, o que você espera de ataques nela e, portanto, você considerou nesse desenvolvimento. Evidentemente, você vai realizar os testes de segurança, avaliações de vulnerabilidade, etc., e vai documentar tudo isso. Então, você tem um conjunto de papel, de documentos, que demonstra que, fazendo a ligação de cada item, olha, eu considerei que essa ameaça era pertinente no meu sistema, essa ameaça era, essa ameaça era. Essa ameaça eu tratei ela dessa forma, dessa forma, dessa forma, codifiquei assim, testei e garanti que ela foi implementada corretamente conforme a especificação. Portanto, eu estou garantindo que o sistema está de acordo com o esperado, ele é imune a esta ameaça. Essa garantia de segurança também, para ser válida, precisa ser feita por terceiros. Você não consegue garantir a segurança do seu próprio software, pelo motivo óbvio que você é parte interessada nele, você construiu, você quer que ele seja aceito. Então, a garantia de segurança sempre requer uma terceira parte, sempre requer, seja um laboratório de teste, uma entidade externa, enfim, requer alguém que não seja nem o cliente que está demandando o software e quer a garantia de segurança, nem a empresa que produziu o software, porque ambas as partes aí têm interesse nesse resultado. Precisa ser uma terceira parte que vai dar a sua visão isenta sobre essa avaliação. A gente vai ver agora como seria um ambiente de desenvolvimento seguro. A maior parte das equipes de desenvolvimento tem código-fonte com necessidade de integridade e disponibilidade. Isso é padrão, todo código-fonte tem essa necessidade de segurança.
A necessidade de confidencialidade do código-fonte não é algo tão comum assim. 90% do código-fonte que você produz, na verdade, não tem necessidade de confidencialidade. Mas alguns arquivos específicos, algumas páginas específicas, algum código específico tem sim essa necessidade. Então é importante que exista proteção ao código-fonte e à documentação do sistema. Eles devem ser tratados, geralmente são tratados, classificados como informação interna. O que é informação interna? Não é ainda informação confidencial, mas também não é informação pública. Não é informação que possa ser divulgada abertamente. Bom, não preciso esclarecer que em caso de aplicações código aberto, se você desenvolve numa ONG para produzir código aberto, evidentemente isso não se aplica. Nesse caso, o código aberto ele é necessariamente público, né? Como eu expliquei no início, o que a gente vai apresentar aqui não é uma receita de bolo, não vale para todo mundo, mas vale para a maior parte das empresas, a maior parte das necessidades de segurança. E geralmente as empresas têm essa necessidade. O código-fonte delas é uma informação sensível, seja por não querer que os competidores tenham acesso àquele código, seja por não querer revelar segredos que tem naquele código, ele requer algum grau de confidencialidade. Tanto o código-fonte quanto a documentação do sistema, ou seja, casos de uso, documento de visão, enfim, seja qual for a metodologia de desenvolvimento que você use, você deve ter esse controle de segurança sobre essa documentação também. Vendo as normas de segurança, a gente percebe que, se você tem informações internas no seu ambiente, o que é o caso do ambiente de desenvolvimento, você precisa ter restrição física e lógica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que precisa ter uma porta, o seu ambiente de desenvolvimento precisa estar num lugar fechado, que as pessoas só entrem após serem validadas, serem certificadas, serem identificadas e autenticadas por uma equipe de segurança física. E também restrição lógica, que quer dizer que o acesso àqueles servidores e aquelas máquinas do seu ambiente não vão ser abertos para todas as pessoas, vão ser abertos apenas, evidentemente, para os desenvolvedores que têm aquela necessidade e, eventualmente, para outras equipes que tenham necessidade, tenham algum papel também nesse processo, tipicamente equipe de teste e colocação em produção. A gente vai ver que também é importante alguns outros controles de segurança genéricos, como aqueles que a gente viu na norma 27001. Então, mesa limpa, não manter documentos em cima da mesa, backup dos sistemas, evidente, é importante que seja feito um backup. A gente vai ver que o recomendado é que seja feito o backup do servidor de código-fonte, mas para isso ser efetivo, é muito importante que o programador seja obrigado a fazer o check-in do código-fonte dele diariamente, mesmo que o código-fonte não esteja compilável, ele deve fazer check-in. Código não dorme na máquina do desenvolvedor. Antes de ir para casa, no final do dia, você faz check-in do seu código que está na sua máquina, não importa em que situação ele esteja. Isso é importante justamente porque o código indo para o servidor SVN, ou Git, ou TFS, ele vai sofrer o processo de backup. Algumas empresas optam por fazer o backup de cada máquina de cada desenvolvedor. É uma outra saída, requer um esforço muito maior, evidentemente, requer uma armazenagem maior, mas é uma outra saída também. Nós já vimos que a gerência de configuração ou versionamento do código-fonte é um controle de segurança absolutamente imprescindível. Todas as normas de segurança falam sobre isso, todas as normas de qualidade falam sobre isso, então você precisa ter uma gerência de configuração. O ideal é que seja um só para sua empresa. Eu já trabalhei com algumas equipes que tinham SVN, Git e TFS, e aí fica uma confusão danada, porque o código de determinado sistema está num, o código de outro sistema está no outro. O ideal é que você feche isso num sistema único. Todos eles, se corretamente configurados, pegam código de todas as plataformas. Então não é porque você faz em C# que você precisa usar TFS. Você pode usar isso em qualquer sistema de gerência de configuração. Além disso, é muito importante a inspeção de código. A gente falou sobre o controle do desenvolvedor agora há pouco, e você deve acrescentar aqui, é lógico, além de você ter a ligação do desenvolvedor com o código que foi alterado, além de ter a colocação daquele código em produção
via o sistema de gerência de configuração, é muito importante que você tenha inspeção de código periódica. Porque se o desenvolvedor faz tudo isso, mas ninguém revisa o código daquele desenvolvedor, ele nunca vai ser pego da mesma forma. Mas não é só para isso que a inspeção de código serve. A inspeção de código é muito importante para isso, mas ela é muito importante também porque ela detecta meras faltas de cuidado do desenvolvedor, pequenos erros que ele comete. Quem é desenvolvedor sabe como é que funciona. Você se acostuma com o seu próprio código. Você tende a olhar o seu próprio código sempre da mesma forma. Então é muito difícil para o autor do código identificar, às vezes, algumas falhas. Não é incomum, eu já passei por isso várias vezes, eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso várias vezes. Você está tentando debugar um código seu, está olhando aquele código há horas ali, tentando achar o erro, onde é que está aquele erro. Aí você chama um colega seu, o colega seu chega assim, ah, aqui ó, é isso aqui ó. Porque uma outra pessoa meramente olha o código com uma perspectiva diferente da sua. Então a inspeção de código é algo importante também para a segurança do sistema. Evidentemente não poderia deixar de ser, os testes de segurança também são cruciais para você garantir que esse sistema será produzido com um grau de segurança adequado definido lá na especificação de segurança. O requisito mais complexo de se implementar na prática do ponto de vista de segurança no ambiente é a segregação de ambientes. Isso aí entra naquela parte da segurança lógica, ou seja, você tem que ter limitação de acessos ao seu ambiente de desenvolvimento, mas o seu ambiente de desenvolvimento também precisa ter limitação de acessos ao ambiente de produção. Por que é necessário que desenvolvedores não tenham acesso ao ambiente de produção? Lembra quando a gente falou lá no início, na questão do controle de acesso, que a gente explicou que existe um problema do excesso de direitos e que para você resolver isso, você resolve através da limitação, da segregação de funções? O caso do desenvolvedor é exatamente esse. Repare, se o desenvolvedor pode mexer no ambiente de produção, ele pode gerar aquele código malicioso na máquina dele, pode compilar na máquina dele e pode colocar diretamente em produção da máquina dele mesmo, ele coloca em produção. Então você não tem como contornar, não tem como garantir que o seu desenvolvedor não cometeu um ato ilícito, não colocou um código malicioso em produção. Então esse é o primeiro motivo pelo qual deve haver a segregação de ambientes, mas não é o único. Existem uma série de outros motivos. Outro muito comum. O desenvolvedor tipicamente está pressionado com o tempo. E quando surge um bug e ele começa a atuar diretamente em produção para corrigir o bug rapidamente, não é incomum que ele gere um problema maior do que o bug original que ele corrigiu. Ou seja, a situação é clássica, você botou um sistema no ar, um cliente identificou uma falha, você, na pressa para atender aquele cliente, para corrigir aquela falha, que em tese é uma falha relativamente simples, você acaba fazendo uma alteração no código rápida, sem o teste adequado, coloca aquilo em produção, e o que acontece é que você introduziu uma falha muito pior do que aquela falha que havia originalmente no código. Então, para evitar esse tipo de coisa, também é importante que o desenvolvedor não tenha acesso ao ambiente de produção. Ah, mas e se a falha for muito grande, o sistema está inutilizável? Você reverte ele para a versão anterior. Você não corrige falha grave rápido. Você reverte para a versão anterior, trabalha na correção, faz o teste e depois coloca em produção. Além disso, bancos de homologação e desenvolvimento não podem ter dados de produção. Esse é um outro motivo muito importante. E isso é uma falha que eu encontro em quase 100% das empresas que eu faço avaliação. O banco de homologação e desenvolvimento, de tempos em tempos, é copiado do banco de produção para homologação e desenvolvimento. Olha, eu trabalhei muitos anos como desenvolvedor, eu sei que isso é extremamente cômodo de fazer. É muito bom para você testar o sistema, garantir que você está testando com uma base real. Mas a questão é, o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de homologação, eles não têm o mesmo grau de proteção do ambiente de produção. Não tem como ter, porque o ambiente de desenvolvimento você tem que poder mexer nele, você tem que poder alterar tabela, alterar campo. E no ambiente de produção, ao contrário, isso tudo é fechado, isso tudo é lacrado.
Eu vou contar uma situação que aconteceu num projeto que eu fiz no início dos anos 2000, um banco de médio porte no Brasil. Ele tinha uma equipe de desenvolvimento que fazia essa prática de copiar o banco de produção para desenvolvimento. O banco de produção tinha, por exemplo, o hash da senha do cartão de débito de todos os clientes do banco. Naquela época, você só tinha realmente a senha de 4 dígitos, então não tinha como existe hoje nos caixas eletrônicos de pedir data de nascimento e outras informações. Naquela época, você botava o cartão, digitava a senha de 4 dígitos e sacava dinheiro no caixa eletrônico. Esse banco de produção com todos esses hashes de senha foi para desenvolvimento. O que aconteceu? Um desenvolvedor dessa empresa foi demitido numa situação desgastante, ele teve uma briga com o chefe, foi demitido, e o que ele fez? Ele pegou e levou com ele o banco de dados de desenvolvimento. Ele estava na máquina dele, fez uma cópia do banco e levou para casa. Ah, mas tinha o hash da senha, não era a senha direto. É verdade, era só o hash da senha. Mas lembra, o cara era desenvolvedor, ele sabia qual era o algoritmo de hash usado. E a senha são só 4 dígitos, então é muito fácil você fazer um for i igual a 0 to 9999, calcular o hash de cada um daqueles casos e comparar com o banco de dados. Quando você achar um hash igual, você sabe qual é a senha. E feito isso, ele vendeu essa lista de cartões com a senha de cada cliente daquele banco. Isso foi uma situação muito séria na época, ou seja, teve um número enorme de fraudes, de saques indevidos nesse banco. Eles, evidentemente, isso é muito normal em bancos, eles abafaram o caso, não saiu no jornal, não chegou a ser uma coisa pública. O banco prefere arcar com prejuízo, bancar o cliente que perdeu dinheiro para não ter o nome dele comprometido. Evidentemente, você não vai colocar dinheiro num banco que você sabe que tem esse tipo de falha de segurança. No entanto, a maior parte dos bancos teve em algum ponto do passado algum ataque muito danoso em que muitos milhões foram roubados aí em ataques. Isso ilustra por que é importante você segregar o ambiente. Você não pode usar o banco de produção em desenvolvimento e em teste ou homologação. A maior parte das empresas utiliza uma estrutura de 3 ambientes como este, tá? Como esse que está mostrado aí no slide. Você tem um ambiente de desenvolvimento, em que os desenvolvedores atuam. Então ali você tem a tabela, o banco de dados totalmente aberto, o desenvolvedor pode criar tabelas, criar colunas, alterar dados, enfim, ele precisa fazer isso para poder desenvolver o sistema. Você tem um ambiente de homologação, que é quando aquele sistema sai de desenvolvimento, antes de entrar em produção, ele vai ser testado no ambiente de homologação. E finalmente você tem um ambiente de produção em si, que é um ambiente que é usado pelos clientes da empresa e etc. Repare que isso daí assim, é o mínimo. Tá? Existem empresas, aliás é até relativamente comum que empresas adotem 4 ambientes desse, incluindo o ambiente de teste. Então tem o desenvolvedor que faz o desenvolvimento, ele passa para um ambiente de testes, que vai fazer os testes. Se o sistema passou nos testes, ele vai para a homologação. A etapa de homologação é só para ver se vai haver alguma incompatibilidade com o sistema de produção. E aí de homologação ele vai para a produção. Mas a ideia importante aqui qual que é? A ideia importante é que sempre que um sistema migra de um ambiente para outro, isso não é feito por ação manual do desenvolvedor. O desenvolvedor meramente vai marcar no sistema de gerência de configuração um baseline ou um label, dizendo, olha, esse código aqui está pronto para ir para a produção. No caso, ele vai primeiro para a homologação e só depois para a produção. E a partir desse label, o sistema de gerência de configuração faz o build e já manda esse pacote novo do software para a equipe de homologação, para o servidor de homologação para fazer os testes. Eventuais alterações no banco de dados de homologação precisam ser feitos via script. Se o desenvolvedor usa pacotes tipo Entity que já fazem essa alteração no banco de dados automaticamente, ótimo. Se ele requer que o banco de dados seja alterado, ele precisa gerar um script SQL que vai fazer as alterações do banco de dados de homologação. Então, o desenvolvedor não pode ir no banco de dados de homologação e criar tabelas, criar colunas. Ele vai criar um script
que vai ser executado num outro banco. E por que é importante fazer isso em homologação primeiro? Porque você já está testando esse script. Se esse script tiver algum erro, isso não vai chegar no ambiente de produção, ele vai ser testado antes. E tem um outro lado, como você pega dados para fazer o desenvolvimento do sistema e para testar o sistema se você não pode usar dados de produção em homologação e desenvolvimento? Bom, a questão aqui é, a melhor maneira de se fazer isso é você usar um Data Scrambler, ou um Data Mapper, ou um Data Mixer. São sistemas que fazem um embaralhamento de dados. SQL Mapper é um muito usado, existem outros sistemas no mercado também. E o que ele faz? Basicamente, você configura o seu sistema, muitas tabelas vão ser copiadas integralmente apenas com chaves estrangeiras alteradas. Então, por exemplo, você vai ter lá no registro do usuário, você vai ter o nome, o endereço e a cidade, por exemplo. Mas aí ele troca a chave estrangeira da cidade, então vai aparecer uma cidade diferente, que não é a cidade original do usuário. Você tem exatamente os mesmos dados de produção, porém eles estão embaralhados, então eles não valem mais, eles não têm mais integridade e não são mais um risco para a segurança. As tabelas de dados pessoais, a tabela de usuário, ainda você pode configurar para ele fazer o embaralhamento dos campos. Então o seu endereço vai ser trocado com o endereço de outra pessoa. Então no final das contas você tem um nome, um CPF, um endereço e uma cidade, mas cada um de uma pessoa diferente. Você não tem como saber o que é de quem ali. Finalmente, para alguns campos específicos, como a senha, eles devem ser totalmente apagados. Geralmente eles são substituídos por uma senha única. No ambiente de homologação e no ambiente de desenvolvimento, todos os usuários do sistema têm uma só senha. A mesma senha vale para todos os usuários daquele sistema. Tipicamente isso precisa ser configurado nesse sistema de Data Mapper com uma função de script. Então dá um certo trabalho fazer isso, mas é possível fazer isso. Outra opção é você zerar a senha de todo mundo, e aí ninguém tem senha em homologação e desenvolvimento. Se você não quiser usar um Data Mapper, o que você pode fazer? Você pode construir esse banco de dados do zero. Existem também sistemas que populam bancos de dados, então eles vão gerar um monte de informação aleatória para popular esse banco de dados. Isso tem a vantagem de ser ainda mais seguro que o Data Mapper, porque sequer tem dados de produção nem embaralhados tem ali. Porém, você perde uma coisa, que é os dados que você tem em desenvolvimento e homologação não são mais do mesmo tipo de dado que você tem em produção. Então, eventualmente, você pode não pegar durante o teste uma falha que você pegaria se usasse um Data Mapper. A gerência de configuração, como a gente já falou, é absolutamente crucial. Existe um grande número de ferramentas de gerência de configuração hoje em dia, para todos os preços e tamanhos de equipe. Quase todas elas atendem às nossas necessidades. O SourceSafe eu não recomendo mais usar, é muito antigo, não é uma boa ferramenta. O CVS também tem algumas limitações que a gente não recomenda. A maior parte das empresas hoje em dia usa SVN, Git, TFS, então a gente está bem nesses aspectos. O ClearCase é uma ferramenta muito boa, mas é muito cara, então a gente não encontra muito por aí. PVCS é muito usado principalmente para quem tem sistemas em grande porte, porque ele é capaz de atuar tanto em baixa plataforma quanto em alta plataforma. Essas ferramentas todas têm a capacidade que a gente fala de anotar as alterações que o desenvolvedor fez no código, manter o versionamento do sistema, de forma que se você sofrer um ataque, alguém for lá e alterar o código-fonte para lixo, você sempre consegue voltar para a versão anterior, recuperar aquele código-fonte. Então é uma ferramenta importante para a integridade do código-fonte. Lembra que então, para o nosso objetivo de segurança, é muito importante que a ferramenta seja capaz de ela sozinha, ou ela associada a ferramentas terceiras, a módulos terceiros, ela deve ser capaz de fazer a compilação e colocação em produção daquele código-fonte. O mecanismo de build e colocação em produção também deve ser responsável por designar um número de versão único. A gente já viu que várias normas de segurança batem o pé nesse ponto e realmente é muito importante que cada versão do seu sistema que seja colocada em produção tenha um número de versão diferente. Não tente enganar o seu cliente
dizendo que não teve alteração, publicando um software que você não mudou o número de versão dele. Então é muito importante que cada um tenha, para permitir o rastreamento dos problemas que você eventualmente encontre e para permitir medidas de contenção de erros, de problemas. Se houver uma fragilidade no sistema, você sabe qual versão é frágil, como você deve tratar aquilo. Evidentemente, a sua empresa precisa ter um ambiente para testes. Isso é crucial, isso é muito importante. Evidentemente que o desenvolvedor vai fazer algum grau de teste na aplicação, mas é importante que exista uma equipe de teste independente. É muito comum você ver isso, o desenvolvedor assume um ar de paternidade em relação ao código dele. Então, para você garantir que há um teste isento, é importante que exista uma segunda equipe para testes. E é muito importante que essa equipe tenha uma formação tão grande quanto o desenvolvedor. Veja, equipe de teste atual não é aquele cara que não sabe programar e vai ficar usando o sistema. Isso não existe mais. Quando a gente fala de equipe para teste, a gente está falando de uma outra equipe de desenvolvedores, porém, que ao invés de desenvolver o código para o sistema, vão desenvolver scripts de teste, vão desenvolver código para fazer teste do sistema. Os 2 últimos dias do nosso curso são dedicados só para teste, então eu não vou entrar muito em detalhes aqui. A gente vai falar em muitos detalhes sobre o que é um bom ambiente de teste, o que é um bom procedimento de teste, nos 2 últimos dias do nosso curso. Mas lembre-se, isso daqui é uma parte absolutamente fundamental quando se fala de segurança de sistemas. Então, o nosso ambiente de desenvolvimento seria alguma coisa mais ou menos assim. Você tem um servidor de desenvolvimento com código-fonte, estações de desenvolvimento, a gerência de configuração vai fazer o build automático e colocar no servidor de testes. O acesso desse ambiente de desenvolvimento à internet ou à rede da empresa é controlado, então você deve limitar o acesso dos usuários, dos desenvolvedores à rede de forma geral, para evitar o quê? Para evitar a retirada de código-fonte, o uso de componentes indevidos, o uso de pacotes que não são aprovados no desenvolvimento de sistemas. E o que é esse gateway de acesso ao resto da empresa? A gente viu que é importante que exista um controle no que outras pessoas da empresa acessem no ambiente de desenvolvimento. Mas não é só isso. O ambiente de desenvolvimento também precisa tomar cuidado no que ele acessa do resto da empresa e da internet de forma geral. Por exemplo, a gente viu que uma das vulnerabilidades que existem lá no OWASP é o uso de componentes vulneráveis. Então é muito importante que o desenvolvedor não use componentes aleatórios achados na internet, por mais que aquele componente seja interessante para ele. O componente pode ser usado se ele for de uma empresa reconhecida, se ele for do fabricante da linguagem. Então as bibliotecas padrão do C#, do Java, evidentemente você pode usar. Bibliotecas de grandes fabricantes, Telerik, enfim, você pode usar também, sem problema. Fora disso, se forem empresas pequenas ou desenvolvedores que postam determinados códigos na internet, é importante você só usar se esses códigos forem abertos e você fizer uma avaliação deles antes. Você tem que olhar esse código, verificar se não há falha de segurança, não há web shell escondido ali, antes de usar aquele código no seu sistema. Se você baixar aquilo e usar diretamente, você tem um risco grande de estar incluindo código malicioso na sua máquina. Mas não é só isso, tá? Veja, eu já presenciei em listas de discussão da Stack Overflow pessoas postando sugestão de código vulnerável. Eu não sei se a pessoa fez aquilo de forma maliciosa ou se ela fez aquilo de forma intencional. Ou seja, o rapaz, programador PHP, levantou uma dúvida e o cara respondeu, não, faz assim. E o código que ele colocou era exatamente aquele código de Remote File Injection. Das duas, uma. Ou a pessoa que postou aquele comentário não conhecia o problema e também estava enganado ali, ou, o que pode ser uma possibilidade também, ele postou um código vulnerável numa lista que é muito usada, na expectativa de outras pessoas usarem aquele código e você ter um conjunto grande de sistemas por aí. Existem algumas poucas empresas que limitam o acesso do desenvolvedor à internet. Qual que é a ideia? A ideia é que ele não tire código-fonte da máquina.
Se ele tem acesso à internet, ele sempre tem como tirar código-fonte da máquina, seja mandando um e-mail, seja fazendo alguma coisa. Então, essa é a preocupação de algumas empresas. Existem outras empresas que limitam o acesso à internet dos desenvolvedores por um motivo simples, que é o motivo da produtividade. Tem vários estudos que apontam que o acesso direto à internet diminui a produtividade do desenvolvedor em até 40%. O que é um problema. 40% é bastante coisa. Mas, por outro lado, você limitar o acesso do desenvolvedor à internet também é um problema, porque muitas vezes você usa sites como o próprio Stack Overflow, fóruns de discussão, o site do fabricante da linguagem, o site de esclarecimento de dúvidas da linguagem, etc. É muito comum o desenvolvedor precisar de informações nesse site. Se ele não tem acesso à internet, ele acaba sem ter como obter essa informação. A melhor saída para isso, na minha visão, é você ter um firewall que restringe acesso a redes sociais, a Facebook, Twitter, esse tipo de coisa, que realmente não chega a ser crítico para o desenvolvimento de sistemas, mas permita o acesso ao Stack Overflow e etc., outros sites visíveis na internet. Eu, quando dou essa recomendação em aulas presenciais, eu geralmente me escondo, porque geralmente eu sou apedrejado pelos desenvolvedores. Evidentemente, ninguém gosta de ter o seu acesso limitado à internet, eu entendo isso, eu também não gosto, mas o fato é, do ponto de vista de segurança, é uma norma interessante, é uma norma que faz sentido. E muitas empresas atuam dessa forma. Veja, existem empresas que são até ainda mais rigorosas, tá? Eu já fiz um trabalho numa equipe em que você não poderia entrar com mochila na sala de desenvolvimento. Você só entra com a roupa do corpo na sala de desenvolvimento. Você tem uma sala anterior em que você deixa sua mochila, livro, caderno, pendrive, esse tipo de coisa. As máquinas de desenvolvimento não têm saída USB, então você entra na sala de desenvolvimento, você não tem como plugar um pendrive, alguma coisa ali, ou fazer alguma coisa para tirar código-fonte daquelas máquinas. Evidentemente, as máquinas acessavam o servidor de código-fonte, mas não acessavam nenhum site na internet, elas eram fora da internet. Bom, mas e como é que o pessoal tirava dúvida? Na sala anterior, onde ficam as mochilas, esse tipo de coisa, haviam algumas máquinas com acesso à internet. Você podia ir lá, ver seu e-mail lá, consultar o Stack Overflow lá, mas você não conseguia fazer download de código de fora para o ambiente de desenvolvimento. Se você tivesse algum código, você teria que copiar no papel, depois levar para o desenvolvimento e digitar novamente no desenvolvimento. E, evidentemente, essas máquinas que ficavam na antessala, elas não tinham acesso ao código-fonte. Isso é um caso extremo, tá? Eu não recomendo esse tipo de medida para a maior parte das empresas. Esse caso era um caso realmente particular. Eu não posso explicar exatamente a situação porque eu entregaria o nome da empresa, mas é uma situação muito particular que exige este nível de preocupação com segurança. Na maior parte das empresas, como eu disse, o recomendado é apenas que você tenha um ambiente segregado, com limitação de acesso, mas nada que limite absurdamente a capacidade do desenvolvedor de acessar a internet. Além disso, o seu ambiente de desenvolvimento deve ter uma série de controles de segurança, ou seja, login e senha individual para desenvolvedores, termo de confidencialidade, as máquinas devem travar, se você sair da sua máquina, ela deve travar em alguns minutos. Você deve garantir uma política de mesa limpa, então de tempos em tempos você vai passar pelo seu ambiente e se algum desenvolvedor deixou algum documento em cima da mesa, deve-se chamar a atenção dele. As máquinas devem ter antivírus, deve haver uma política de backup. Mídias, papéis e outras coisas devem ser triturados quando não mais necessários, então você deve ter uma fragmentadora para isso. Apesar disso tudo, é muito importante você ter um sistema de registro de incidentes. Sempre que o desenvolvedor reparar que houve uma falha, houve uma situação de erro, uma situação problemática na equipe, ele deve reportar isso, não com o objetivo de prejudicar outras pessoas, mas com o objetivo daquilo ser avaliado e, conforme for, seja tomada uma medida para evitar que aquilo torne a ocorrer no futuro. Bom, com isso nós encerramos esse módulo. Nós vamos ver no próximo módulo a especificação de segurança de sistemas.